Opa, no vídeo de hoje eu tô aqui no meio das montanhas, descansando um pouco, né, curtindo um pouco as férias com a minha esposa. E há 2 dias, hoje o vídeo está sendo gravado no dia 28 de dezembro, há 2 dias foi o meu aniversário. E eu resolvi gravar um vídeo contando 29 conselhos que eu gostaria de ter ouvido e 29 conselhos de coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, seja no trabalho, seja no meu casamento, seja com a minha família, que simbolizam justamente os 29 anos que eu fiz agora. E eu vou deixar esses conselhos para você. Espero que você goste, que você aproveite e não passe pelas coisas que a gente passou, porque eu acredito que quando a gente está dando um conselho, a gente justamente quer que as pessoas não passem pelos problemas que a gente já passou nessa vida. Vamos lá? Então pega seu cafezinho e vamos começar. Eu tô com uma colinha aqui porque são muitas coisas. O primeiro conselho é para que você ame a Deus sobre todas as coisas. Bom, primeiro de tudo, eu acho que tudo começa com Deus na nossa vida. E amar a Deus sobre todas as coisas é justamente colocar Deus em primeiro lugar. No primeiro lugar desde o nosso acordar, no primeiro lugar do nosso trabalho, no primeiro lugar da nossa casa, da nossa família. E justamente porque esse é o primeiro mandamento que Jesus nos deixou. Então esteja sempre buscando, esteja sempre orando, esteja sempre colocando Deus à frente de todas as coisas. Nunca coloque Deus depois do trabalho, depois da sua família. Nunca peça conselhos para Deus depois de ter feito algo. Sempre peça antes. O segundo conselho, em sincronia com o primeiro, é para você buscar ter obediência a Deus. Deus deseja que a gente seja obediente a Ele, obedientes à sua palavra, ao que Ele nos pede, né, ao que está escrito na Bíblia. Então, justamente, quem ama a Deus obedece o que Ele nos pede. Quem ama a Deus obedece o que Ele fala. Quem ama a Deus é um filho obediente. Quando a gente é obediente, Deus tem o prazer de fazer as coisas nas nossas vidas. Então, o segundo conselho é para que você seja obediente. O terceiro conselho é para que você saiba a ordem correta das coisas. Primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho. Nunca inverta a ordem das coisas. O maior erro das pessoas costuma ser inverter e colocar o trabalho na frente de tudo, na frente da família. Se você é casado, nunca coloque o trabalho sobre o seu casamento e nunca coloque a sua família acima de Deus. Sempre nessa ordem, nunca inverta. O quarto conselho é que sucesso não é apenas sobre dinheiro. Muita gente costuma atrelar sucesso e dinheiro do tipo, eu tô muito rico, então eu sou bem sucedido. Mas para mim, não é só sobre isso. Claro, o dinheiro o dinheiro mostra que a gente está indo bem nos nossos negócios, no nosso trabalho, mas para mim ser bem sucedido é você ser feliz, você amar o que você faz, você poder conviver com uma pessoa, com uma esposa, se você é um homem ou um esposo, se você é uma mulher que te honra, que te deixa feliz, que te faz feliz. É você ser bem realizado nas suas tarefas, é você conseguir ter um bom relacionamento com Deus. Isso para mim é ter sucesso. E o dinheiro, obviamente, é consequência. O quinto conselho é que o sucesso é construído ao longo da vida com constância. As coisas não acontecem do dia para a noite. Completei agora 29 anos e por muito tempo eu sofri e sofro ainda por ansiedade de querer as coisas do dia para a noite, de querer as coisas rápidas. E na verdade as coisas não funcionam assim. A gente ser bem sucedido, a gente conseguir as coisas, a gente conseguir se dar bem no trabalho, nas nossas empresas, conseguir crescer espiritualmente. Tudo é um processo, nada é do dia para a noite. Eu mesmo, quando me converti, por exemplo, eu não me converti do dia para a noite. Eu falei para minha esposa que seria um processo, que seria degrau por degrau, e sim aconteceu. As coisas são assim na nossa vida. O sexto conselho é que não existe também receita para o sucesso. O que funciona para mim, às vezes não funciona para você. Tá tudo bem, o que funciona para você não vai funcionar para mim. O importante é que cada um siga os seus caminhos, que você consiga testar as coisas na sua vida, que você consiga fazer o que te deixa feliz, fazer o que te faz bem, sempre no caminho de Deus, e as coisas vão acontecendo, O sétimo conselho é para que você escolha o seu difícil. Porque a vida é feita de escolhas difíceis. Ser pobre é difícil, mas ser rico também é difícil. Empreender é difícil, mas trabalhar como CLT, trabalhar para os outros também é difícil. Então a gente tem que escolher o nosso difícil. Uma frase meio coach, mas é verdade. Se você não escolher a dificuldade que você quer enfrentar, o processo que você quer passar, a vida vai se encarregar de escolher para você. O oitavo conselho é para que você se cerque de pessoas de bom caráter. Evite conviver com pessoas
de caráter duvidoso, que às vezes falam mal dos outros, que na sua frente são uma coisa, atrás de você é outra coisa, que fala mal de você, que, enfim, talvez seja duas faces, né? Não tenha boa índole. Não fique perto desse tipo de pessoa. Na verdade, se afaste desse tipo de pessoa. O nono conselho é que você entre em forma para manter a forma. É muito fácil manter a forma quando você já está bem, mas entrar em forma, ficar bem, é muito difícil. Você sair do estado que você está em busca de um estado novo, de ficar em forma, de ficar bem, de ficar saudável, é muito difícil. Isso requer muita disciplina. Mas a vida é sobre isso, a gente precisa estar disciplinado. Claro que eu não tenho o melhor físico, não é sobre isso. Mas é a gente se manter saudável, manter com o corpo saudável, a gente estar com os exames saudáveis, isso é muito importante para a vida. O 10º conselho não é uma regra, mas eu gosto de aplicar na minha vida, é para que você acorde cedo. Eu gosto de acordar cedo. Eu acho que, pelo menos comigo, eu funciono muito bem de manhã. E quando eu acordo, não todos os dias eu consigo acordar muito cedo, mas, por exemplo, às vezes eu acordo 5h30, 5 horas. Quando eu consigo fazer isso, os dias que eu consigo, e os dias que eu não consigo, tá tudo bem também. Mas eu chego por volta de 8, 8h30, eu já resolvi muita coisa. Eu já estudei, eu já orei, eu já treinei. Então isso é muito produtivo, isso tem uma certa vantagem. Mas se você também não acorda, não consegue, tá tudo bem. O importante é você conseguir fazer as coisas ao longo do dia. 11º conselho é para que você ame o processo, não apenas o resultado. Porque crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Então, muitas vezes a gente vai passar por coisas que a gente não gosta. A gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta para obter um resultado lá na frente. Isso vai requerer da gente muito esforço, muito sacrifício, e esse é o processo, e está tudo certo. O 12º conselho é para que você sempre faça mais perguntas. Eu acho que um ponto das pessoas inteligentes, das pessoas sábias, que elas sempre estão perguntando, sempre estão questionando, sempre estão buscando entender o motivo das coisas. As pessoas não simplesmente aceitam as coisas como elas são. As pessoas questionam, buscam entender. Eu acho que isso é um ponto muito importante. 13º conselho é para que você tenha fome de aprendizado sempre. Eu sempre busco estudar, eu sempre busco crescer, eu sempre busco aprender coisas novas. E eu acho que isso é muito bom. A gente nunca deve estar 100% satisfeitos e acomodados com o que a gente sabe. Isso gera um grande diferencial, seja para o nosso trabalho, para as nossas empresas, enfim, para tudo que a gente faz na vida. O 14º conselho, uma coisa que eu aprendi com o Wesley no reservatório de dopamina, é que a gente precisa aprender a ficar entediado. A gente precisa aprender a conviver com o ócio, porque ao longo, principalmente com o advento dos telefones, né, a gente aprendeu, a gente acostumou a ficar... Na verdade, a gente desacostumou a ficar entediado, sem fazer nada. A todo momento a gente precisa estar no telefone, rolando a tela. Isso, até certo ponto, é muito ruim, porque isso vai trazendo certos prejuízos para a gente. Então, aprenda a ficar sem fazer nada, aprenda a ficar, às vezes, simplesmente olhando para cima, olhando para o teto, olhando para a paisagem, igual a gente está aqui. Ontem eu estava deitado aqui, fiquei por um bom tempo refletindo, e parece que isso consegue fazer com que a gente dê uma oxigenada no cérebro. O 15º conselho é que, por vezes, momentos de dor são momentos de virada de chave nas nossas vidas. Por trás de toda história de sucesso, de toda pessoa bem-sucedida, sempre tem um processo árduo, um processo difícil, a pessoa teve que batalhar muito. Ninguém chega ao resultado, ninguém consegue crescer um negócio, ninguém consegue ser bem-sucedido simplesmente no estalar de dedos. Só as pessoas que nascem herdeiras. Mas mesmo assim, muito difícil. O 16º conselho é para que você não aceite opiniões, dicas de quem não tem resultado. A gente convive hoje aqui no YouTube, por exemplo, tantas pessoas querendo criar conteúdos, dar dicas, mas muitas pessoas que não têm resultado, que não sabem nada do que está passando e quer, às vezes, dar um pitaco, dar um conselho. Então, tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado para quem você ouve, o que você ouve. Até mesmo pessoas à sua volta, pessoas querem ficar dando pitaco na nossa vida, ficar dando pitaco no nosso trabalho, e isso só não vai levar a gente a lugar nenhum. É muito melhor a gente pegar conselho de quem de fato tem resultado, de quem de fato conseguiu alcançar alguma coisa, do que ficar escutando gente que não fez nada. O 17º conselho, eu estava até conversando com a minha esposa ontem sobre isso, a gente precisa aceitar as críticas. Mas em que sentido? A gente precisa entender
que as pessoas vão criticar a gente por tudo que a gente faça. Independente se tá bom, se tá ruim, as pessoas vão criticar. Isso tá tudo bem, porque primeiro que essas pessoas não pagam nossas contas. Eu sempre penso nesse sentido. A gente tem que ouvir críticas de, por exemplo, dos nossos pais, das nossas esposas, se você é mulher, do seu esposo, da sua família, tá no máximo isso aí. Você não tem que parar para dar ouvidos de pessoas que não pagam suas contas, que não estão nem aí para você, que só querem te criticar mesmo. Quando eu comecei a gravar os meus primeiros vídeos para internet, lá em 2020 talvez, muitas pessoas da minha cidade ficavam falando assim, o blogueirinho, não sei o quê. Cara, entrava no ouvido e saía no outro. Claro que a gente fica um pouco chateado, né? Mas vai fazer o quê? Como eu disse, essas pessoas não pagam as nossas contas. 18º conselho, continuando talvez o 17º, é que sempre as pessoas que criticam a gente são as pessoas que nunca fizeram nada. Ou são as pessoas que estão abaixo da gente. Você nunca vai ouvir críticas de pessoas que estão acima de você. Exemplo, você é um empresário, você está faturando aí 200 mil por mês. Você pode ter certeza que você não vai ouvir crítica de um empresário que está faturando 400 mil, 500 mil. Você vai ouvir crítica de gente que está faturando menos, de gente que nem tem empresa. Então, não se apegue a essas coisas, não se apegue a críticas. Críticas vão acontecer de todo jeito. O 19º conselho, junto com esses dois, para completar talvez, é que ninguém liga para sua vida. A gente fica com certo receio talvez de gravar um vídeo, de criar as coisas, de fazer, enfim, as coisas que a gente precisa fazer, e a gente importa muito com a opinião dos outros. O que as pessoas vão achar do meu nariz? O que as pessoas vão achar do meu rosto, da minha roupa? Cara, ninguém tá nem aí pra você. As pessoas podem até te criticar no primeiro momento, naquele momento, mas depois vai dar meia volta, vão esquecer. Ninguém vai se lembrar de você. E é sobre isso, quando a gente entende isso, isso é libertador, sabe, para as nossas vidas. Para você parar de se importar com a opinião dos outros, se importar com o que os outros pensam e ter mais liberdade para fazer suas coisas, entendeu? O 20º conselho é que o seu ambiente vai te moldar e definir o seu resultado. Isso eu levo muito para minha vida. O nosso ambiente, tanto o ambiente próximo aqui, o que eu tenho próximo de mim, quanto as pessoas que eu convivo, os lugares que eu estou, eles vão moldar muito quem eu sou e o que eu faço e os meus resultados. Eu já gravei um vídeo sobre isso, mas é aquele exemplo. Se você é fumante, você quer parar de fumar, você vai, se você comprar cigarro, tiver cigarro no seu quarto, no seu carro, você vai parar de fumar? Não vai. Se você quer empreender, quer ganhar muito dinheiro, quer crescer na vida, se você andar com pessoas CLT e que estão acomodadas, você vai ser desafiado a crescer e vai querer crescer? Provavelmente não. Então, assim, o ambiente nos molda muito. Eu levo isso muito para minha vida, os lugares que eu tento frequentar, as pessoas que eu tento conviver, sempre com a mesma frequência, a mesma mentalidade. O 21º conselho que eu aprendi com meu pai é que a única coisa que a gente não compra é o nosso nome. Isso diz muito sobre a gente aprender a honrar os nossos compromissos, pagar as nossas contas em dias. Se você fez um combinado, cumpra esse combinado. Se você disse que vai fazer alguma coisa, faça. O nosso nome a gente ter um nome é muito importante para tudo que a gente for fazer na vida. Então, a gente não consegue comprar isso. A gente não consegue comprar reputação, a gente não consegue comprar essas coisas. Então, zele pelo seu nome, zele pelos compromissos, honre os compromissos que você faz com qualquer tipo de pessoa. O 22º conselho é que você se torna quem você é no off, no privado. E isso quer dizer que tudo aquilo que você faz quando ninguém tá vendo, quando você tá no off mesmo, você tá às vezes no seu quarto, na sua casa, isso que vai te definir o seu resultado. E o que isso quer dizer? Então, por exemplo, você tá lá na sua casa, você fica o dia inteiro no telefone. Como que você vai criar as coisas? E quando eu falo no telefone, é rolando no Instagram e vendo bobagem. Como que você vai ter ideias de negócio? Como que você vai ter ideias para crescer a sua empresa? Não tem como. Mas, por exemplo, se você está estudando, se você está lendo um livro, se você está buscando conviver com pessoas, conversar com pessoas, até mesmo na sua família você pode criar isso, com certeza o seu resultado vai ser diferente. O 23º conselho, isso eu aprendi recentemente também, que o simples bem feito dá certo e dá dinheiro. Por vezes a gente quer deixar as coisas muito complexas, criar coisas, tipo assim, processos super mirabolantes, estratégias mirabolantes, sendo que o simples bem feito ele dá muito dinheiro, dá certo e dá dinheiro. E a complexidade só atrapalha. Então busque fazer as coisas simples, seja na sua vida, seja na sua empresa, nos seus negócios. Busque a simplicidade, o feijão com arroz mesmo.
O 24º conselho, eu tenho aprendido isso mais recentemente, talvez da pior forma, quebrando a cara um pouco, mas é não deixar as coisas para depois. Aprenda a fazer as coisas na hora e não deixar para depois, porque quando a gente deixa para depois, a gente esquece, a gente enrola e a gente acaba perdendo talvez prazos. Eu já perdi muito prazo, esqueci de fazer as coisas, às vezes combinados, às vezes, enfim, coisas que eu precisava entregar simplesmente porque eu enrolei e depois eu esqueci. E a nossa mente geralmente é assim, a gente vai esquecer as coisas. O 25º conselho é para que você ouça mais e fale menos. Deus deu para a gente justamente 2 ouvidos e uma boca para que a gente ouça mais e fale menos. Quando a gente quer falar demais, a gente para de ouvir, a gente para de crescer. Então, nas suas reuniões, no seu casamento, na sua família, busque ouvir mais. Falar menos, dar menos pitaco, falar mais, isso é ruim. O 26º é que a melhor escola de negócios é a vida real. Nada se compara com a prática, nada se compara com o dia a dia. Você pode saber milhares de teorias de negócios, de finanças, você pode fazer a melhor planilha, o plano de negócios mais bem feito, porém, a vida real, o dia a dia, a prática é o que mais vale. Se você não conseguir colocar em prática as coisas, e se você não conseguir executar, de nada vale. E a prática é a melhor escola. A vida real é a melhor escola. O 27º conselho, que nunca é tarde para começar. Talvez se você esteja assistindo esse vídeo, você esteja com 40, 50 anos, não sei. Se você esteja se sentindo velho, saiba que nunca é tarde para a gente começar alguma coisa nova, empreender, a criar um novo negócio. A gente sempre ainda tem tempo para fazer tal coisa. É preferível a gente arriscar e não conseguir do que se culpar depois de não ter feito, por não ter a coragem de ousar. O 28º conselho é para que você aprenda a vender. A gente está sempre vendendo tudo na nossa vida, a todo momento a gente está vendendo, seja as nossas ideias, quando você está numa reunião, seja em negociações mesmo. Se você for procurar um trabalho, você vai estar se vendendo. E principalmente, se você criar um negócio, acima de tudo, você precisa vender. Você precisa fazer a coisa dar certo. Então aprenda a vender, aprenda a negociar, aprenda a se comunicar. E para fechar, o 29º conselho, talvez pareça um pouco até coach, mas a gente precisa de fato ter um propósito maior do que apenas ganhar dinheiro, né? Seja nas coisas que a gente vai fazer na nossa vida, no trabalho que a gente vai ter, na empresa que a gente vai criar, na sua vida mesmo, com sua família, tem um propósito maior, sabe? Simplesmente ganhar dinheiro. Dinheiro é o resultado e, na verdade, não é o resultado. O dinheiro é a ferramenta, né? O dinheiro ele vai ser um catalisador na nossa vida para que a gente consiga gerar mais valor para a sociedade, para que a gente possa retribuir isso de uma certa maneira, para que a gente possa viver bem também. Então busque, acima de tudo, ter um propósito muito claro, algo que faça você, de fato, querer ir trabalhar todos os dias, querer dar o melhor para sua família. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas. Me fala aqui nos comentários se alguma coisa faz sentido, se tem alguma outra coisa que você aprendeu ao longo da sua vida também que você queira compartilhar. Para você que chegou até aqui, curtiu esse vídeo, está começando a empreender, eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui, onde eu falo um pouquinho das estratégias que eu usei para começar um novo negócio recentemente, que você possa usar também no seu novo negócio para te ajudar a chegar mais rápido nos seus resultados. Te vejo no próximo vídeo.